Bom dia, presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores. Bom dia quem nos assiste aqui no plenário e pela TV Câmara e pelas redes sociais. De imediato, agradecer ao meu colega Elisandro Fiuza pela cedência do espaço, né? Eu quero, então, aproveitar esse espaço para a gente refletir sobre as questões bem recentes, né, da reforma, né, de recuperação do Estado, destacando alguns pontos. Entre eles, alguns pontos que eu estaria assim, a necessidade de nós termos uma visão sistêmica, ampla, de toda a situação do Estado. Porque as demandas em relação à manutenção de estradas, hoje mesmo estava novamente na rádio, a manutenção de escolas, as questões de atendimento de saúde, as nomeações que essa casa fez, moções de apoio às nomeações, e que nós soubemos da necessidade de muitas áreas, a exemplo da SUSEP, vereadora Tati, que está muito deficitária. Tudo isso são demandas, todas essas são demandas que não surgiram agora e que são frutos de um grande ciclo vicioso que veio se instalando no Estado ao longo do tempo. Então, as reformas que ocorreram, elas são um primeiro passo para a gente romper este ciclo. Então, além da visão sistêmica disso, que é uma responsabilidade nossa enquanto agentes públicos, de ter presente, também apresentar alguns pontos, né, que nós precisamos desmistificar e falar, né, de que foi um trabalho feito, que ocorreu durante todo o primeiro ano, né, não foi somente nas reformas de despesas de pessoal, outras ações aconteceram, que eu gostaria, então, de reforçar aqui, e que é apenas o início, né? Quem estava na reunião almoço da SIC ouviu o governador dizer, teve pessoas que disseram, bem, agora que foi votado esse pacote, já vai parar de haver o parcelamento? Não é bem assim. Porque se nós olharmos para a previsão de receitas e de gastos de 2020, nós temos uma previsão de receita de 44 bi e 900 e uma previsão de despesas de 50 bi. Então, nós já temos um déficit no primeiro ano de 5 bi, neste ano de 2020. O pacote de reformas proposto inicialmente pelo governo era de, em 10 anos, recuperar 26 bi e 400. E, no final, após todo o diálogo, negociações, ele ficou desidratado, né? Ele passou a ser de 19 bi em 10 anos. Então, nós já temos aqui uma previsão de 5 bi, e toda essa movimentação é para ter de 19 bilhões em 10 anos. Então, isso precisa ser consciente, né? Consciência nossa, para a gente poder saber que os problemas do Estado não estão resolvidos. A gente teve apenas um primeiro passo, né? Um outro aspecto que é importante, o primeiro ano, né, foi acho que o que foi mais pesado e que teve maior crise, inclusive com greve e tal, foi essa votação em relação à reestruturação das despesas com o pessoal. Por quê? De toda a receita, né, do que o Estado arrecada, 80% é gasto com folha de pagamento, né? E nós precisamos, então, né, destacar que, além dessa reforma, outras ações foram tomadas. Por exemplo, a privatização de empresas, né, de energia, gás e mineração ocorreu porque ou tinha prejuízo, a exemplo da CE, e aí mais um furo, né, para se colocar dinheiro, ou o Estado não tem fôlego para fazer nem o conserto de estradas, imagina de investir nessas empresas para que elas possam ter o potencial e a inovação que precisa ter. Então, precisa se recorrer à iniciativa privada para melhorar esses negócios, né?
para que eles também não passem a dar a Sulgás e a CRM o prejuízo que já vinha sendo dado na CE. Nós também vemos, né, o anúncio de várias parcerias público-privadas e das concessões, e agora já começam a ter as matérias em relação à instalação de pedágios. Essas concessões e essas parcerias são necessárias para a infraestrutura, que nós sabemos a dificuldade que o Estado passa em relação a estradas, e a nossa região especialmente. Então, agora, quando vierem, e a gente sabe que virão, as críticas aos pedágios, nós temos que ter presente que é uma das formas que nós encontramos para poder viabilizar que as estradas ocorram. E as concessões, né, o tempo delas, o preço do pedágio, isso tudo vai ser resultado de uma modelagem que deverá ser estudada e definida em audiências públicas, nas regiões e tal. Porque, se nós pegarmos o exemplo da RS 122 e pensarmos em duplicação, olha que áreas nós temos precipícios, nós temos uma área bem acidentada. Então, se nós fizermos duplicação, tem um preço. Se nós fizermos uma terceira pista, tem outro preço. Se nós fizermos uma concessão apenas para manutenção, tem outro preço. Ou então, tem o tempo, né? O tempo será de 10, de 20, de 30, de 40 anos. Então, isso é importante que a gente compreenda de uma forma profunda, que as concessões e as PPPs é uma forma de fazer as melhorias que nós precisamos para que a nossa indústria possa né, ter logística para o transporte, né, assim como para o turismo vir, para tudo isso que a gente precisa da infraestrutura. A modernização também da estrutura de arrecadação tributária, né, o que a gente está vendo anunciado é que ainda no primeiro semestre vai ser encaminhada, então, a reforma tributária, assim como uma revisão dos incentivos fiscais. Pelo que está sendo anunciado, eles deverão acontecer ainda no primeiro semestre. Toda a questão do Simplifica RS, já se teve notícia através da imprensa, inclusive, né, de mais de centenas de decretos que foram revogados porque eles burocratizavam o processo, assim como a aprovação de um novo Código Ambiental, assim como a Lei de Liberdade Econômica. Porque quando a gente reclama aqui que as empresas estão indo embora do Estado, ou porque tem imposto alto, e isso tem que entrar na reforma tributária, ou porque nós levamos muito tempo para aprovar licenças, né? Então, já tem isso, nós precisamos... houveram iniciativas nesse ano para que isso possa acontecer. Não adianta a gente só ficar dizendo que as empresas estão indo embora, que Santa Catarina está dando exemplo, e não olhar por quê. Então, o Descomplica RS, né, atuou, né, nessa revogação de centenas de decretos. Quem pôde ver, até tinha uma foto com pilhas desses decretos, assim como a questão do Código Ambiental e da Lei de Liberdade Econômica. Um aspecto bem importante, que dentro do que eu gostaria de desmistificar, é, então, em relação à questão do magistério, né? Tem uma tabela, que, para quem tiver interesse, eu posso passar, que ela está bem clara. Quando se diz que os menores, os que ganham menores salários foram prejudicados, não é verdade, né? Nós temos ali na tabela que a tabela está da seguinte forma: tem as faixas salariais bem à esquerda, tem o que era a alíquota e a alíquota que foi aprovada, tá? Então, por exemplo, quem ganhava até R$ 998 pagava, né, tinha descontado da Previdência 14%.
agora tem 7,5%. Na faixa salarial... Segue, vereadora Paula Eores, declaração de líder ao PSDB. Quem ganha de 998 até R$2.000, que antes recolhia 14%, agora tem uma alíquota que ela é progressiva, que pode ser de 7,5% a 8,5%. Então, de 14%, o teto seria 8,5%. Quem ganha de 2.000 a 3.000, que antes pagava 14%, vai ter um teto de até 9,5%, que é de 8,25% até 9%. E assim por diante. Os maiores salários, quem ganha de 10 a 20, quem ganha de 20 a 39, ou mais de 39, e que tem muitos, que antes descontava 14%, agora vai descontar de 12, na primeira faixa de 10 a 20, de 12 até 14,6%, de 14 passa de 14 até 16,79. Ou seja, antes tinha um recolhimento de 14% fixo, e agora passa a ter uma alíquota progressiva. Os menores descontam menos, então estão descontando, descontando menos do que descontavam, e quem recebe mais, que antes descontava 14, está descontando menos. Mais, no caso. O que é justo, né? Na questão dos inativos, que antes não contribuíam, agora passa a ter também uma faixa de contribuição. Então, um exemplo aqui só que eu vou dar, né? Um exemplo, depois eu posso passar a tabela para quem quiser. Na faixa de R$10.000 a R$20.000, tinha um desconto tem uma faixa de pessoas aposentadas que não pagavam, trabalharam durante anos sem pagar. Inclusive, um exemplo que foi citado, quando uma estudante, né, um estudante acabava a escola normal, já começava a trabalhar cedo, 18, 19 anos, se aposentou aos 42 anos, está hoje com 70 anos, dependendo dessa faixa salarial, se o salário fosse até R$3.000, não pagava nenhuma alíquota. É por isso que o rombo da Previdência é de 12 bilhões ao ano. Ontem foi divulgado na imprensa que o rombo de 12 milhões da Previdência é 3 vezes o orçamento da saúde. Então, quando a gente aqui, e no Estado como um todo, reclama da falta de verbas da saúde, é importante que a gente saiba, cada gaúcho está contribuindo anualmente com R$ 1.038 para cobrir o déficit da Previdência. Só um pouquinho, vereador, antes do seu parte, deixa eu ver, para ver que outra parte eu teria aqui. Pois não, vereador, pode fazer o seu parte. Obrigado, vereadora Paula. Não, a gente tem que reconhecer que são medidas corajosas, construídas com diálogo, votadas sem um gradil na frente da Assembleia, portas abertas, ou seja, o resultado do entendimento e da discussão com todas as classes. Agora, tem um detalhe muito importante que a gente observou na prestação de contas do governo, que muitos funcionários, e não por culpa deles, por uma falha da legislação, se aposentaram sem ter contribuído um mês com o bolo que hoje sustenta a aposentadoria. Então, não tem dinheiro que cubra, e era urgente essa reforma. Eu acho que ela não é a solução para tudo, mas é um grande passo para que o Estado possa voltar a ser um Estado investidor. Agora, eu quero chamar a atenção uma questão dos pedágios. Não é que eu seja contra o pedágio, eu sou contra a modelagem que está sendo preparada aí. Muito cuidado e alerta. Os prefeitos estão tudo batendo palma e querendo saber aonde assina para ter o pedágio, porque permite a parte, vereadora Paula. O estado das rodovias realmente chegou ao caos. Mas vejam bem, é um pedágio a cada 40 quilômetros.
pagamento ida e volta, R$ 4,40. Numa matemática bem simples, isso dá R$ 22,00 a cada 100 quilômetros. Então, uma viagem de 500 quilômetros ela vai custar R$ 110,00 ida e volta, mais do que o consumo de combustível de muitos dos veículos mais econômicos. Então, esse modelo ele é muito perverso, alto lá, muita calma com esse modelo aí. Nós não vamos mais ver o fim dos pedágios, a nossa geração não vai mais se livrar disso aí, e nós vamos pagar muito caro, porque ele começa com R$ 4,40 e ali adiante a gente sabe como é que vem os aumentos. Uma parte, se possível. A inflação é 4, mas para as concessionárias daí é um pouco mais, é que nem plano de saúde e energia elétrica. O povo hoje está asfixiado. O plano de saúde subiu nos últimos 15 anos o dobro do que a inflação. E o pedágio vai acontecer a mesma coisa. Então, nós precisamos de regras bem claras, pedágio comunitário, trecho de 100 quilômetros, porque o conceito de pedágio é estrada boa, para que aquilo que tu economiza numa estrada boa, tu possa retribuir em pedágio. Obrigado pela parte. Vereadores, eu só quero continuar um pouquinho na sequência, já cedo à parte. Por isso que um outro aspecto fundamental que eu gostaria de destacar é a importância do parlamento em todas as reformas. Quando nós tivemos aqui a audiência pública referente às estradas, que esteve aqui o secretário Bruno Vanuzzi, ele falou do intenso período que haveria, né, para modelagem, para debates, para audiências públicas, porque nós teremos que chegar aqui e onde estiver ocorrendo, nós temos que chegar à conclusão do que a gente quer. Porque, como foi citado o exemplo, se nós falar em duplicação de uma RS 122, certamente tem um custo. Se nós falar de uma terceira pista, é outro. Se nós falar de uma duplicação numa estrada que ela é toda reta, sem morro, é outra. Então, a gente precisa levar tudo isso num debate não assim polarizado, mas um debate consciente, onde a gente queira o que for necessário para o Estado, para as regiões, né, de uma forma consciente. Seguindo um pouquinho mais, né, as mudanças para garantir o futuro, então, né, além disso que já foi feito, precisava haver uma redução no crescimento vegetativo da folha, que é essa questão, inclusive, que o vereador citou como exemplo. Simplesmente tinham as promoções, independentemente de se dar aumento, a folha cresce. Então, ao longo de 40, 50 anos, isso veio acontecendo. E esse dinheiro faltou nos investimentos para reformar as escolas, faltou nos investimentos para fazer estradas, porque ele foi sendo direcionado para esse crescimento da folha, né? Nós precisamos trabalhar, então, né, continuar trabalhando para a adequação dessas despesas de pessoal, justamente para respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que foi uma das contribuições do governo Sartori, porque só tínhamos lei de responsabilidade fiscal, né, mais propriamente nos municípios. Então, precisa ser trabalhado, continuar para haver essa adequação. Nós precisamos também que essas reformas darão fôlego e darão credibilidade para a União, para aprovar o regime de recuperação fiscal. Porque, até então, houve até mesmo tentativas no governo anterior, mas não tínhamos condições. E o que é o regime de recuperação fiscal? Nós teremos 3 anos de perdão da dívida, né, de não pagamento, não é de perdão, e renovados por mais 3 anos. E hoje nós estamos com isso sob liminar. Se nós perdermos essa liminar, tem que passar a pagar. E aí, como que nós vamos pagar as outras despesas, né? Além disso, voltar a repor o quadro de pessoal. Eu tenho mais trânsito e mais conhecimento do déficit na área de segurança, mas nós temos déficit em todas as áreas. Vereadora Gladys, quando houve aquela audiência aqui em relação à água, que teve aquele rapaz maravilhoso aqui, o Zini, conversando com ele, eles têm muita falta de pessoal para fazer o trabalho que precisa ser feito naquela secretaria. Então, para a gente poder voltar a repor os quadros, a gente precisa ter fôlego. E, assim, uma outra desmistificação, rapidamente falando... PDT, presidente.
Uma outra questão, rapidamente falando, que praticamente não foi falada, foi uma outra aprovação, né, nessa reforma da lei social, da lei do esporte, né, de incentivo ao esporte e de incentivo à cultura, onde nós tínhamos, presidente, uma coparticipação de 25%, hoje nós temos uma participação de 10%, e no esporte, vereador Felipe, quando houver obras, reformas, 5%. Então, isso conversa, dialoga com o RS Seguro e com toda a necessidade de nós investir em prevenção, em esporte, em cultura nesse Estado. Nós precisamos, de fato, romper esse ciclo vicioso que se instalou. Desde 2015, a gente tem mais inativos do que ativos, né? E nós estamos usando o Caixa Único para pagar essas despesas. Desculpa ter me estendido, presidente. Era isso. Muito obrigada.